final, o Bolsonaro vai ganhar a eleição em 2018, daí a gente não sabe se isso é um clickbait ou não, e daí tu vai botar o Bolsonaro e o Lula com uma vara de pescar, assim, sabe aquele meme do clickbait? Tu bota como se fosse agora, tá? E aí, gurizada, beleza? A gente vai falar hoje sobre a eleição de 2018, porque a gente tá tentando fugir de assuntos polêmicos aqui, né? E daí, o que me motivou a fazer esse vídeo foi que eu tava conversando com o Pirula sobre isso, e a tese que o Pirula tem é que o Bolsonaro vai ganhar a eleição em 2018, tá? Enfim, ele explicou os motivos dele, e eu acredito que ele não vai ganhar, e não é por uma questão de, tipo, vontade. Ah, eu quero que ele não ganhe, logo ele não vai ganhar. Né? Então eu vou tentar explainar aqui um pouco do que eu acredito que vai acontecer dentro dessa eleição de 2018, daí no final tu aí escreve tua opinião, enfim. Entre os argumentos que foi usado ali, o Pirula fala muito do WhatsApp, que hoje o WhatsApp é a rede social mais usada, então ele atingiria várias pessoas, ele pode espalhar uma série de notícias pró-Bolsonaro e tal via WhatsApp. Tem o fato, até um vídeo que a gente fez sobre isso, vai deixar linkado aqui aquela porcentagem de pessoas que votam no Bolsonaro e votariam no Lula, né? Então no cenário onde não tem Lula, uma parte da porcentagem desses votos vão pro Bolsonaro também e tal, tem um vídeo explicando sobre isso. Tem toda uma onda de pessoas mais niilistas dentro da política acreditando que o senhor Jair Messias Bolsonaro poderá bombar. Então a ideia aqui não é, tipo, ficar falando mal do Bolsonaro, tá? É mais fazer uma análise política. E daí no fim, depois que for dada toda essa análise, tu vai ali e diz tua opinião. E também o Bolsonaro tem que ser tratado como um político, né, que está dentro da corrida eleitoral, então ele vai merecer todo o respeito que todas as pessoas que estão dentro da corrida eleitoral merecem, né. E se tu tá vendo o vídeo... Não, mas eu voto no Bolsonaro, senhor. Cara, vota no Bolsonaro, democracia é isso, tá? Bem-vindo. Tô falando isso para as pessoas não ficarem me xingando na internet, né. E daí os haters, até inclusive o eleitor do Bolsonaro, se quiser vir falar que é só falar os motivos que vai votar no cara, não precisa vir me xingar. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou deletar comentário que for desrespeitoso, saca? Por quê? Porque eu acho que esse espaço de comentários desse vídeo especificamente, ele pode ser usado pra compreensão das pessoas mesmo, pode ser usado como espaço pedagógico. Ai, como tá inocente. Otimista. Sou, claro que sou. Então, antes de começar, a gente precisa entender o que é ciência política. Ciência política, ela tem uma ramificação. Algumas pessoas acreditam que ela estuda o Estado, né, como compreensão, assim, e outros teóricos acreditam que ela estuda o poder, né. Eu fico com essa segunda análise. Como o poder ele é algo mais amplo que o Estado, eu consigo analisar o Estado e também consigo analisar o poder. O poder não é uma coisa estática, porque se ele fosse estático eu conseguiria muito bem com uma fórmula social dizer quem vai ganhar a eleição, e não é assim que funciona, né? Então quando a gente faz uma análise de poder, a gente está sempre fazendo uma análise do contexto que a gente está inserido. E para fazer essa análise desse contexto que se está inserido, a ciência política usa de história, usa de alguns dados sociológicos, usa de estudos antropológicos para mostrar perfil de eleitor e tal. Então uma série de estudos para tentar traçar o perfil atual. É tipo uma futurologia política, só que não é nenhum dado tirado da bunda, é toda uma série de pesquisas. Pode errado? Pode errado, mas, né, é uma tentativa de se aproximar do que pode acontecer. Tem essa dificuldade, porque o poder ele se reorganiza, né? Então, tudo que a gente está falando é baseado no data que está lançado esse vídeo. De lá até a eleição pode ter acontecido muita coisa. Então tem uma série de links aqui embaixo, tá, gurizada? Depois vocês dão uma olhada. Um dos links fala sobre a teoria do eleitor médio, tá? E eu vou fazer uma alusão que consta até aqui no site, que seria o eleitor médio. Então imagina uma praia com 2 km de distância, onde de um lado tem um vendedor de sorvete e do outro lado da praia tem um vendedor de sorvete. Então eles estão na ponta esquerda e na ponta direita. E daí o cara que tá lá na ponta direita, ele viu que se ele vai caminhando pro centro da praia, ele vai vender mais sorvete. E o cara da esquerda olha e fala, vou caminhar pro centro da praia também para vender mais sorvete, porque daí tu pega bem aquele outra galerinha que tá vindo ali. E daí acaba acontecendo o que? Os dois vão para o centro da praia vender sorvete. Então, os caras prometendo ali o melhor sorvete dentro do centro da praia, os caras da esquerda ali vão comprar do cara que tava na esquerda, os caras da direita vão comprar o cara da direita. É mais ou menos isso na política, quem decide então é chamado esse eleitor médio. Vocês estão vendo na imagem aí agora que a tendência é migrar o poder, pelo menos no discurso, obviamente, né, para o centro. Então o lance é conseguir conquistar o 5 e o 6 da imagem. Não entendeu? Vou dar 2 exemplos então. O primeiro exemplo é a famosa carta aos brasileiros que o Lula escreve em 2002, que é para acalmar o mercado após ele ganhar a eleição um pouquinho antes. Agora não vou me lembrar o próximo, mas é um pouquinho antes, ou depois ele escreve a carta para os mercados, para acalmar os mercados, para dizer que não vou sair estatizando tudo, né, tomando os meios de produção e tal. Então ele escreve uma carta que é bem essa migração para o centro político para acalmar o mercado. E outro exemplo clássico é sempre quando tu tá vendo uma eleição presidencial, qualquer eleição na verdade, né? Tem aqueles assuntos mais polêmicos, né? Sei lá, aborto, legalização das drogas, enfim, uma série de assuntos polêmicos. E daí o que a gente acaba vendo na eleição? Quando tem os candidatos que estão ali nos primeiros nas pesquisas, eles nunca falam assim, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Eles sempre falam assim, não, vamos ver
vamos ganhar e daí a gente vai levar isso para debate, né? A gente não tem um posicionamento claro, geralmente, desses assuntos polêmicos em quem está em primeiro lugar nas pesquisas. Por quê? Porque isso é a migração para o centro também no discurso que esses políticos têm para disputar a eleição. Então um cara como um Bolsonaro, e eu não vou entrar no mérito do discurso, do que ele propõe, se ele vai fazer ou não, não é isso que está no mérito, tá? É mais análise essa externa, ele tá muito mais ali do lado da imagem do 9, do 10, do que necessariamente do número 7. Então por isso que a gente vem notando, e daí, claro, de novo, não vou entrar no mérito se ele realmente pensa isso, ou se isso é pensado, não é questão. Mas a gente notou ali uma aproximação, um flerte com o liberalismo, onde ele tá falando que, virou liberal, para conquistar uma parcela mais perto do centro. Ele vai lá e se batiza para conquistar uma outra parcela ali dos evangélicos. A gente nota essa mudança dele caminhando em direção ao centro. Não ficarei surpreso se ele começar durante a campanha a usar uma série, não, mas eu me dou bem com os negros, eu me dou bem com gays, eu me dou bem, né? Não vou achar super estranho se ele fizer isso. Seja porque ele realmente quer mostrar para as pessoas que ele não é nada disso que estão falando, né? Seja por interesse político. Isso não é o que interessa. Ele está fazendo mais o que vai acontecer. Acho que isso vai acontecer. Essa aproximação dele para o centro. Se ele continuar lá no número 9 e 10 em termos de discurso e tal, dificilmente ele vai ganhar. Essa busca para o centro é um dos elementos a serem notados. Nessa democracia liberal isso é uma coisa que sempre acontece, tá? As pessoas buscam esse centro. Outro elemento a ser considerado dentro da disputa política é uma coisa chamada taxa de rejeição. Então no exemplo da praia ali tem um cara que nunca compra o sorvete do lado direito por N motivos. Ou outro cara que nunca compra sorvete do lado esquerdo por N motivos. Isso é a taxa de rejeição. Atualmente as maiores taxas de rejeição são a do presidente Michel Temer, né? Em primeiro lugar, daí em segundo lugar vem o Fernando Collor, em terceiro lugar vem o Lula, como mais rejeitados, onde uma parte considerável das pessoas não votariam neles. A taxa de rejeição não é tipo assim, não votaria nele, mas votaria num cara que ganharia dele. É tipo, não votaria nele. Não, essa pessoa pode votar nulo, por exemplo, tá? Mas, de modo geral, essa taxa de rejeição dá uma porcentagem interessante para o outro lado. A taxa de rejeição do Bolsonaro não é uma coisa muito alta, tá? Ela é parecida com a do Ciro Gomes. Ela é um pouco mais alta que a do Ciro Gomes, mas ela não é muito alta. Gira em torno de 29%, tá? Então, a gente observa, por exemplo, o Lula com 40% de taxa de rejeição e o Bolsonaro com 29%. Até, né, a tendência é que mais pessoas, até num eventual segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, apoiassem o Bolsonaro. Nesse exemplo de taxa de rejeição, o Bolsonaro leva vantagem. Outro fator também que tem que se observar é a transferência de votos que o Lula consegue fazer, caso ele não dispute a eleição, que é o mais provável até então é que ele não dispute a eleição, tá? Então tem que ver essa taxa de transferência que o Lula, apoiando uma chapa, consegue fazer. Hoje tem dentro da pesquisa vai estar o link ali, mas é uma taxa relativamente baixa de pessoas que votariam independentemente de quem o Lula falasse, tá? Mas é uma taxa baixa. E aqui um fator importantíssimo até agora, o que sempre deu o resultado, é que desde 89, né, tu começa a ter essa disputa eleitoral, pós-ditadura e tal, nenhum candidato que ganhou sem ter apoio político de outros partidos. Então desde o Collor, depois as 2 vezes do Fernando Henrique, depois as 2 vezes do Lula e tal, sempre teve outros partidos políticos apoiando. Por quê? Porque isso dá mais tempo de televisão, isso dá uma base eleitoral mais forte. Então por mais que o brasileiro faça essa crítica, e tem que ser feita, né, uma crítica moral, onde já se viu, vai lá o PT se apoiar com o MDB, etc, etc, etc. Os partidos só ganham se tiver essa base aliada. O Bolsonaro até então não há vários partidos que queiram apoiá-lo, então ele vai ter pouco tempo de TV, vai ter que apostar muito em rede social e vai ter que ver se isso vai vai alavancar a carreira dele. Até então não teve nenhum candidato que conseguiu ganhar, então acho que esse é o ponto mais forte que pesa contra o Bolsonaro. Para finalizar, então, aqui alguns resumos, tá? Acho que o Bolsonaro não ganha pelos fenômenos expostos. Ali pode ter gente até que fala que, mas tem o Trump era a mesma coisa, tá? Mas o Trump é um outro contexto político totalmente diferente do Bolsonaro, um contexto político com 2 partidos, onde tu faz uma prévia dentro do partido, né? Onde teve uma série de votos do interior lá para esse candidato, onde o cara era um empresário, ele realmente sai de um lado, vai direto pra política, cara, nunca tinha assumido outro cargo político e tal, diferente do Bolsonaro. Então, sei lá, o Trump tá mais parecido com o Luciano Huck, claro, guardadas as diferenças ideológicas e políticas com o Bolsonaro em si. Pessoas que têm fortes chances é o próprio Huck, né, se ele continuar essa disputa, o presidente da Riachuelo, né, que agora tá tendo aí mais ou menos um apoio do MBL e tal. Esse cara é um cara que tem bastante chance de fazer uma boa votação, porque é outro cara que vem... que ele é mainstream, ele é fora do mainstream, né? Ele é fora dessa política. Se o Lula concorrer, o que é bem difícil, tá? No segundo turno, de acordo com as pesquisas, ele pegaria, ele tem que ver o que vai acontecer. Pegaria, iria para o segundo turno, né? O Legislativo em 2018, eu acredito que vai ser tomado um pouco mais pela bancada conservadora e por uma bancada mais liberal, tá? Então, 2018, assim...
reclamava-se muito do legislativo que a gente tinha, que era muito conservador e tal. Acho que ele vai continuar conservador, mas ele vai ter agora, acho que pelo menos uma bancada liberal, né? O que acaba votando essa bancada liberal aí, de modo geral, se a gente fosse pegar esse exemplo da praia, a bancada liberal estaria votando sempre pro lado direito da praia, tá? Mas eu acho que eles vão tomar mais espaços nessa eleição. E creio, vejam só, quem eu acho que vai ganhar, daí é achismo mesmo, dentro desse contexto. Há um nome que eu acredito que é muito forte, que é o do Geraldo Alckmin, ou outro nome do PSDB, tá? Porque é um partido que tem força política, é um partido que consegue fazer coligação, é um partido que vai ter dinheiro para fazer campanha, né? Então eu acho que aí dentro do PSDB o nome mais forte até então é o Geraldo Alckmin, então até o dia de hoje eu acredito que o Geraldo Alckmin seria um dos nomes, se não ganhar aí para pelo menos um segundo turno, né? Tem uma série de escândalos de corrupção em cima dele, tem que ver se isso vai colar para a população. Acredito que não, mas enfim, acredito que ele seria um nome forte para ganhar a eleição. E aí, quem será que ganha? Será que teremos uma eleição que nem em 1989, cheia de candidatos, cada um com um pouquinho de tempo e sem todo mundo saber quem vai ganhar, uma grande disputa eleitoral? Quem que a mídia vai apoiar nisso tudo aí? Escreve aí, se justifica quem tu acha que vai ganhar, não adianta botar o hashtag mito. Te justifica, argumenta, vamos conversar, tá? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Ah, isso vem do futuro e avisa aí quem ganhou esses negócios tudo aí, tá?